pessoal, sejam bem-vindos ao nosso primeiro vídeo do ano do canal Café com Economia. Antes de começar então o vídeo, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e se gostarem do vídeo, dê um like. O professor Sidney, que já é muito conhecido de vocês, né, já sempre está aqui com a gente, contribuindo muito com as informações. Até mesmo no ano passado ele veio falar com a gente exatamente desse mesmo assunto, né, no começo do ano passado. E hoje ele está aqui de novo conosco para falar com a gente sobre as tendências econômicas, o que esperar da economia nesse ano de 2020. Professor Sidney, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui ao nosso bate-papo. Obrigado, professora Laís, pela oportunidade, pelo convite. E vamos então falar um pouquinho da conjuntura econômica brasileira. É isso aí, professor. E aí, o que a gente pode esperar nesse ano de 2020 para a economia? Bom, em termos de indicadores macroeconômicos, a gente tem um cenário bem melhor do que o ano de 2019. Tanto o relatório Fox do Banco Central, que é o sentimento, o feeling do mercado para os indicadores tanto de atividade econômica como de estabilidade, né, a gente olhando o tripé macroeconômico, e há uma melhora para todos eles, né. A inflação segue ancorada dentro das metas inflacionárias, né, o limite inferior e superior. O crescimento econômico dos últimos 12 meses foi 1,2%, no último trimestre, em comparação ao trimestre anterior de 2019, o crescimento foi 0,6%, acima da expectativa do mercado, e para o ano de 2020 projeta-se uma taxa de crescimento de 2,3%, com alguns chegando até a 3 pontos percentuais, que seria 3 vezes o crescimento de 2019. Tá? E o que leva, portanto, a esse cenário de atividade econômica melhor do que 2019? Então a gente tem algumas variáveis, alguns ingredientes. Um deles está relacionado ao mercado de trabalho. A verdade é que a renda real ela está estagnada nos últimos anos, porém, ações no âmbito microeconômico do governo federal acabaram surtindo resultados positivos, surpreendendo até mesmo os pessimistas, porque a massa salarial ela está aumentando. Tanto que dos componentes da demanda agregada, desse crescimento aí de 0,6% no trimestre divulgado pelo IBGE, o consumo das famílias ele representa 0,8%, então quase 1% de taxa de crescimento em relação ao trimestre anterior. Então o mercado de trabalho, a massa salarial, ela tende a aumentar ainda no ano de 2020. Obviamente que tem muito de informalidade, tem a questão do crescimento exponencial de motoristas de aplicativo, isso é verdade. Mas a massa salarial aumentando, ainda que o salário real esteja estagnado, contribui muito para o crescimento econômico. Então, do mercado de trabalho, também a gente verifica uma redução na taxa de desemprego. Então, a gente chegou a 13% e hoje ela está em 11%. Está caindo em ritmo lento, é verdade, mas está caindo, né? Então, nós temos aí uma redução considerável e olhando para setores que estão contribuindo muito para essa redução. Então, nós temos, em primeiro lugar, o setor serviços, que tem a maior proporção de valor adicionado para o PIB, e também setor industrial e a construção civil, tá certo? Então, a gente começa a ter umas condições muito melhores, umas bases melhores do que 2019. E um outro fator também importante a ser considerado é o fermento de crescimento da economia, que é a formação bruta de capital. Dos componentes da demanda agregada, o investimento privado, ou seja, a formação bruta de capital, foi o que teve a maior evolução, 2%. E nós sabemos, né, que a eficiência marginal do capital é ela que determina os investimentos produtivos novos. O empresário ele não faz aporte de capital para gerar estoque ou aumentar a capacidade ociosa. Então, se nós estamos num novo ciclo de investimento, é porque, de fato, a capacidade ociosa está caindo, assim como a taxa de desemprego está caindo,
e a massa salarial aumentando. Então, esses fatores somados, eles estão gerando uma expectativa, tanto no empresário como nos consumidores, bem melhor do que o ano de 2019. Então, em termos de expectativa positiva, esses são os principais fatores. O que nos preocupa? Se a gente olhar aí, que estamos no início do ano e, recentemente, uma forte depreciação cambial, uma elevação da taxa de câmbio que tem preocupado os empresários, E é uma política do governo federal. Então, eles estão reduzindo os juros está no menor nível desde Plano Real, 4,25% a taxa básica de juros. Como a demanda ela está ainda não aquecida, não está preocupando por enquanto, essa taxa de câmbio muito depreciada. Os exportadores estão soltando rojão, estão comemorando, porque o setor exportador é muito favorecido pela depreciação cambial. Porém, se continuarmos a elevar a taxa de câmbio, ou seja, depreciar o real frente ao dólar, no médio e longo prazo podem surgir outros problemas. Cerca de 18% de tudo que é consumido internamente na economia brasileira tem uma relação direta com a taxa de câmbio, porque ou é importação ou são produtos que dependem de uma cotação em dólar no mercado internacional. Isso pode gerar o quê? Custo, elevação de custo interno de produção. Além de prejudicar os turistas, teve até a fala polêmica do nosso ministro da Economia recentemente, em relação ao turismo das domésticas. Mas fato é que se deprecia muito a taxa de câmbio, prejudica os brasileiros no sentido de fazer turismo no exterior. Então gera para médio e longo prazo, se não for estabilizado, a taxa de câmbio é uma preocupação. Alguns até brincam que Deus criou a taxa de câmbio para deixar os economistas humildes. Alguns vão dizer assim, que juros pode ser um problema, mas a taxa de câmbio ela pode matar. Então, é um dos pés do tripé macroeconômico. Então, a gente olha para a política fiscal, política monetária e para a política cambial. E também, professora Laís, um outro fator preocupante, quando a gente olha para o setor produtivo, é um momento crítico da nossa indústria. Então, se a gente pegar dados dos produtos exportados de 2000 para cá, a partir de 2005, há um deslocamento entre produtos manufaturados e produtos industrializados. Até o ano de 2005, eles crescem lado a lado, uma evolução exponencial e um acompanhando o outro. Mas a partir de 2005, há um deslocamento, as manufaturas caem drasticamente e os produtos primários, commodities, seguem o seu crescimento exponencial. De tal forma que, transformando em número índice, os produtos de exportação de complexidade econômica, que tem tecnologia, produtos industrializados, eles caíram 60 pontos, enquanto que commodities e produtos primários cresceram 40 pontos. Então, isso ao longo do tempo é um processo que está se agravando no Brasil de desindustrialização, isso pensando o desenvolvimento econômico includente, sustentado, no longo prazo, ele gera uma certa preocupação. Porque das histórias que nós temos, nenhuma economia ela conseguiu se tornar uma economia desenvolvida, com crescimento sustentado ao longo do tempo, sem desenvolver a sua indústria. Infelizmente, quando a gente olha para esse quesito, a gente perde em termos de ambiente de negócio para vários países da Ásia, inclusive o Vietnã, que foi durante décadas devastados por uma guerra, saiu de uma economia socialista, uma transição para o capitalismo, e já tem vários indicadores, até mesmo de política industrial, política comercial, políticas voltadas a um desenvolvimento includente e sustentado. Infelizmente, o Brasil, também diferentemente do que aconteceu com a Coreia do Sul, a nossa indústria iniciou no mesmo período, 1930, eles acabaram focando em eletroeletrônicos, química fina, produtos de alto valor agregado, e nós nos perdemos ao longo do tempo, infelizmente.
Então, essas seriam duas variáveis a gente considerar para as projeções que estão sendo feitas aí em termos de atividade econômica e outras, né, situações da macroeconomia. Quando a gente olha a dívida em proporção do PIB, a dívida líquida, o cenário, né, projetado no relatório Focus é que hoje em torno de 58%, tende a cair para 56,5%, é a projeção do mercado. Mas ainda operando com déficit primário, né, que é a receita tributária do governo consolidado, menos as suas despesas, ainda em torno de 1% do PIB. Lembrando que a gente ficou durante anos e anos tendo superávit primário, em torno de 3% do PIB. Já há 4 anos, infelizmente, estamos gerando déficit primário, e quando pagamos juros da dívida pública, que é o resultado nominal, aí a situação vai para em torno aí de 5,5% a 6% do produto interno bruto. Hoje está em 7,5% aproximadamente. Mas já esteve pior, né? Naquele momento um pouquinho mais grave da crise econômica, chegamos aí a mais de 9% o resultado nominal. Então percebam que reduziu bastante. Então os fundamentos macroeconômicos da nossa economia estão caminhando para uma melhora um pouquinho mais acelerada do que a gente tem acompanhado nos últimos anos. Professor, aproveitando que você estava falando para a gente dessa redução da taxa de juros e os impactos que isso pode trazer na nossa economia, positivos e também negativos, há uma expectativa, uma perspectiva de que haja ainda mais redução esse ano? Não, caiu muito, né? 4,25 para uma economia emergente, tal qual o Brasil, é um patamar muito baixo, né? Quais são os agravantes? Se a gente olha o setor produtivo, legal, reduziu a taxa básica de juros, reduz o custo de financiamento. Mas se você, do outro lado, não tem demanda, não tem pessoas, compradores, consumidores demandando produtos e serviços, o juro pode ser 0%, que o empresário não vai emprestar, por exemplo, para investir e gerar estoque ou aumentar a capacidade ociosa. Então, 4,25, se a gente estivesse num cenário de demanda aquecida, demanda agregada, seria excelente, seria fenomenal. Então, os juros baixos acaba ajudando, por exemplo, a financiamento imobiliário, né? Nós estamos com taxas assim, subsidiadas muito atrativas. E é, de fato, uma ação governamental que acaba afetando positivamente o mercado imobiliário. Tanto que a perspectiva, né, para o setor imobiliário no Brasil é de crescimento. O ano passado já evoluiu bastante e para 2020 as expectativas são ainda maiores. Se por um lado, né, ajuda o setor imobiliário, a taxa baixa de juros com câmbio muito depreciado e com a demanda ainda insuficiente, acaba, né, gerando alguns distúrbios. Tanto é que o próprio mercado, olhando para esse cenário do setor real, a economia vai crescer de 2% a 3%. Obviamente que dos componentes da demanda agregada, o consumo das famílias representa em torno de 70% da riqueza. Isso vai gerar uma pressão sobre o nível geral de preço que a gente chama de inflação de demanda. E o que o Banco Central usa no regime de metas de inflação? Uma regra de Taylor para a taxa de juros. Se a inflação voltar a subir, o que o Banco Central automaticamente vai fazer? Ele sobe a taxa básica de juros, a Selic meta. Por isso que no relatório Focus, a projeção do mercado é que para dezembro de 2020, começo de 2021, a Selic esteja no patamar de 6%. Então ela estaria se elevando de 4,25%, que é o de hoje, para 6%, até para manter aí a coerência com o regime de metas de inflação, com a gestão de política monetária. A gente sabe que o equilíbrio interno da economia, ele vai necessariamente passar pelo tripé macroeconômico. Contas públicas equilibrada, política fiscal, metas de inflação, ou seja, o IPCA no centro da meta, de preferência, mas ou no limite inferior ou superior, e a questão da taxa de câmbio, né? A gente não pode olhar a taxa de câmbio
tão somente no âmbito do exportador, porque uma economia ela é formada de oferta e demanda, ela é formada de compradores e vendedores, ela é formada de exportadores e importadores. Então, o câmbio, como eu já mencionei anteriormente, ele hoje não é ainda algo muito grave, exatamente pela insuficiência de demanda, não está impactando fortemente na inflação. Mas se não for controlado, né, médio e longo prazo, pode sim se tornar uma dificuldade para que esses resultados previstos, positivamente falando para a nossa economia, de repente não sejam totalmente atingidos. Muito legal, professor. E aí, agora, para finalizar, uma pergunta, já que a gente está falando, né, da redução da taxa de juros, e sabemos que, para quem tem aí o dinheiro, resolver guardar na poupança, na verdade, está perdendo dinheiro visto essa taxa de juros, no que seria bom, então, investir esse ano? O que está propício para investimento nesse ano? Bom, com a taxa Selic baixa, 4,25%, a poupança remunera 70% dessa taxa. Então, algo que fica praticamente o mesmo nível da taxa de inflação. Então, no melhor cenário, quem tem dinheiro na poupança termina 2020 no 0 a 0, em termos de ganho real. Os produtos alternativos para o pequeno investidor, para quem precisa de dinheiro, né, a qualquer momento, que a gente chama de liquidez diária, e tem pouco capital disponível para aplicações, o Tesouro Direto, o Tesouro Selic, ainda acaba sendo melhor do que a poupança, ele vai remunerar no mínimo 15% a mais do que a caderneta de poupança, que seria o equivalente a você deixar o teu dinheiro em algumas contas digitais, como é o caso da Nuconta, né, e tem outros, Inter, C6 Bank, que acabam remunerando para o dinheiro parado 100% da taxa CDI, que seria o equivalente a você deixar o teu dinheiro no Tesouro Direto. Para quem tem um pouquinho mais de dinheiro, né, acima de R$1.000, você vai encontrar na plataforma digital Poupa Brasil produtos que estão pagando hoje, né, em torno de 8% se você colocar num título pré-fixado, e você vai encontrar pós-fixados pagando até 130% da taxa CDI. Então, se a taxa CDI hoje ela está em 4,25%, 130% vai dar mais do que esse valor. Então, seriam, né, os produtos indicados. Você vai encontrar também esses produtos em corretoras independentes. Tá? Há garantia do Fundo Garantidor de Crédito para aplicações até R$250 mil por CPF. Então, você que é precavido, você que tem medo de tirar o teu dinheiro da caderneta de poupança, então esses produtos que eu acabei de mencionar, eles têm a garantia do FGC, assim como a caderneta de poupança. E as pessoas falam, mas são produtos de bancos médios, de bancos pequenos, pode quebrar. Bom, mas se eles quebrarem, o FGC tem grana para bancar o teu investimento. Se você tem o teu dinheiro, por exemplo, num dos 5 maiores bancos do Brasil, se um desses grandes bancos quebrarem, não há recurso no FGC para bancar um banco grande. Então, em termos práticos, você terá menos risco aportando o teu capital. Isso eu estou falando para perfil conservador. Bom, e se você tem um perfil moderado, perfil agressivo, a nossa bolsa ela está em tendência de alta. Então você pode ir para o mercado de renda variável sem comprar ações, né? Você pode investir em fundo de índice. Então nós temos um produto na nossa bolsa chamado ETF. O ETF ele vai seguir a valorização ou desvalorização do nosso índice, que é o Ibovespa. E a partir de uma unidade, você já consegue comprar, né, lá no mercado fracionário. Você precisa ter uma conta numa corretora, mas usando o home broker é muito fácil. Você vai digitar lá o código BOVA11F e vai aparecer o produto. Hoje ele está em torno de R$116. Então a bolsa operando em 116 mil pontos significa R$116. Se você aplicar em uma unidade, você precisa de R$116. O lote padrão são 10 unidades. Se você aplicar, né, em 10 unidades, seria o equivalente hoje a R$1.160. Para quem comprou BOVA11 lá no ano de 2015, ele teve um ganho para cada R$1 aplicado
de R$ 1,65. Então vamos imaginar, quem aplicou 100 mil, ele ganhou 165 mil nesse período. Tá? Então, comparado com a caderneta de poupança, é absurdo. E qual que é a vantagem de você aplicar no BOVA11? Que você não precisa conhecer análise macroeconômica, análise técnica, análise fundamentalista. Você não precisa ficar pirado olhando gráfico, tela de computador. Por quê? O BOVA11, ele segue o Ibovespa. O Ibovespa estando na tendência de alta, você colocou o teu dinheiro ali, ele vai, obviamente, valorizar ao longo do tempo. Ah, a bolsa pode cair? Pode, mas ela, até o final do ano, a projeção é que, né, a projeção mais pessimista é que a nossa bolsa esteja operando a 130 mil pontos. Então, se você hoje comprar 10 BOVA11, você estaria investindo R$ 1.160. 116 mil pontos para 130 mil pontos significa que nós teremos um incremento até dezembro, na projeção, de 14 mil pontos. Então, 14 mil pontos é equivalente a R$ 14,00 de ganho por unidade de BOVA11. Então, você estaria ganhando nesse período 14 vezes 10, R$ 140,00. Coloca 1.160 na poupança, né, vamos ser otimistas, que dê 4%. 4% vai dar o quê? R$ 1.000, 4% dá 40. Não vai te dar nem R$ 50. E no BOVA11, R$ 140. Então, 3 vezes o ganho da caderneta de poupança. É isso aí, ótimas dicas, viu, professor Sidney? Muito obrigada. Agradeço, então, a sua presença aqui novamente. Eu que agradeço a oportunidade. E se precisar, estamos à disposição. Sempre precisaremos. E pessoal, então fiquem ligados nas dicas do professor Sidney, aproveitem, né, para começar realmente também a investir, prestarem bastante atenção nas tendências da economia. Um grande abraço para vocês e até o próximo Café com Economia.